meus anjos, vocês se lembram daquela célebre frase: desliga a TV e vai ler um livro? E se vocês pudessem assistir um livro, hein? Ahá! Agora tudo mudou, quer dizer, mais ou menos. Leiam livros mesmo assim, que é sempre muito bom. Mas agora falando sério, talvez não seja mistério pra você se eu disser que eu tô cheia de adaptações literárias lá no meu site, né? Existe até uma chance que aquela série que você tanto ama é, na verdade, inspirada em um livro que você nem sabia que existia, mas que provavelmente também vai amar. Ou, até quem sabe, essas adaptações, na verdade, são baseadas em livros que você já leu e adorou, mas que desconhecia algumas das minhas versões. Então, deixa eu te falar um pouquinho sobre 7 títulos que eu adoro tanto assistir quanto ler. The Alienist, Você, O Gambito da Rainha, Rebecca, a Mulher Inesquecível, A Maldição da Mansão Bly, Doces Magnólias e Para Todos os Garotos que Já Amei. Acho que vou falar de cada um por ordem de estilo e temática. Que tal? Dos mais leves aos mais pesados. Bem, então vamos começar pelo mais romântico e fofinho de todos, além de ser pessoalmente um dos meus queridinhos. Tô falando da série de filmes Para Todos os Garotos que Já Amei, baseada na trilogia de livros de mesmo nome da autora Jenny Han. Se você já conhece a minha versão, então com certeza sabe que essa é a história de Lara Jean, uma garota de 16 anos com meigo costume de escrever cartinhas de amor para, como o título mesmo diz, todos os garotos que já amou, num tipo de escrita terapêutica para se despedir de seus amores passados. Só que, claro, as cartas acabam sendo enviadas sem querer para esses tais garotos e, bem, muita coisa acontece a partir daí. Mas você sabia que essa ideia das cartinhas não surgiu do nada? Na verdade, dá pra dizer que Lara Jean é, de certa forma, o alter ego da própria escritora dos livros, a Jenny Han, que também escrevia cartas longuíssimas para todos os seus crushes adolescentes. E ó, não é por nada não, mas os meus filmes são até que bem fiéis aos livros, viu? Uma história doce sobre crescimento, autodescobertas e amores da juventude. Mas isso não quer dizer que não vale a leitura. Muito pelo contrário, se já não leu, é muito provável que você vai amar a escrita doce e leve de Jenny. E já que estamos falando de coisas doces, também tem Doces Magnólias no meu catálogo. E não, essa não é uma série romântica como a de Lara Jean, mas provavelmente compartilha de muitas qualidades parecidas. Protagonistas femininas em um elenco diverso, com uma trama e personagens simples, enfrentando coisas do cotidiano facilmente identificáveis por praticamente todos nós, além de ter um charme todo encantador, com aquele ar de cidadezinha pequena que todo mundo se conhece, sabe? As tais Doces Magnólias são as 3 amigas, Dana, Ellen e Maddie, que compartilham não só uma amizade emocionante, mas também algumas frustrações do dia a dia. Então, esquece coisas como acidentes trágicos, um dramalhão exagerado ou cenas tensas. Aqui tudo é leve e suave, se concentrando em aflorar o potencial de suas protagonistas. E os livros também são exatamente assim. Sim, livros! Mais precisamente 11 romances, todos escritos por Cheryl Woods. Ou seja, se gostar de um, tem mais uns 10 para ler na sequência. Olha que maravilha! Aproveitando esse maravilhoso bonde das garotas, temos também o Gambito da Rainha, novidade fresquinha no meu site. Essa daqui é uma minissérie imperdível e não é só por causa da hipnotizante Anya Taylor-Joy, que, aliás, vocês devem reconhecer lá da última temporada de Peaky Blinders, né? Mas enfim, essa é uma adaptação do romance de Walter Travis, de 1983. Aliás, daqui pra frente, a lista só vai ficar gradualmente cada vez menos meiga e fofa. A gente já teve romance adolescente, amizade emocionante e agora um drama de época. Anya vive Beth Harmon, uma garota abandonada em um orfanato no final dos anos 50, mas que tem um talento fora de série no xadrez. Sim, a nossa protagonista não é só uma entusiasta do jogo, mas é, na verdade, uma enxadrista genial. Claro que ela chama a atenção de geral e começa aos poucos a se infiltrar em um mundo competitivo dominado por homens. Ah, e tem outro agravante, hein? Beth é viciada em calmantes, o que não torna sua vida nada fácil.
baita leitura essa daqui, viu? Tá, já achou um pouco bad vibes, né? Tá meio difícil de recomendar esse livro pra você? Olha, eu conheço um cara que talvez consiga te mostrar melhor as qualidades literárias dessa obra, já que ele meio que vive disso. Eu disse meio. Sim, tô falando do Joe, o nosso psicopata galã. E não, eu não acho ele um cara nada legal não, tá? Nem na minha versão, nem na versão original escrita por Caroline Kepnes. Faz muito sentido saber que foi uma mulher que escreveu esse personagem, né? Afinal, acho que muita gente já meio que conheceu aquele tal cara legal, cheio de boas intenções, charmoso e tal, mas que no fim das contas era um babaca. No caso do Joe, ele não era apenas um babaca, mas um baita psicopata. Mas não deixa de ser irônico um amante de literatura ser, no fim das contas, justamente o personagem de um livro. Quem sabe não coloca o Joe pra recomendar o próprio livro na próxima temporada. Olha que metalinguagem, hein? E se você não sabia e tá pensando em ler a obra original, então vai com tudo. Sim, elas são bem parecidas entre si, mas acho que tem diferenças o suficiente nas duas versões para ainda assim te surpreender. E se você gosta de uma surpresa, que tal Rebecca, a Mulher Inesquecível? E ainda por cima, esse também é um lançamento. O livro original foi escrito por Daphne du Maurier em 1938 e é um verdadeiro clássico do romance de suspense. Aliás, é tão clássico que tem até uma versão cinematográfica de 1940, dirigida por ninguém menos que Alfred Hitchcock. E embora Rebecca esteja no título dessa obra, ela não é a personagem principal, mas sim o nome da falecida ex-esposa do viúvo Max de Winter, interpretado por Armie Hammer. É impressão minha ou esses dois têm um baita nome de vilão de HQ, hein? Mas enfim, a realidade é que a nossa verdadeira protagonista é uma mulher recém-casada com Max, que se encontra em uma situação muito delicada, a de preencher o espaço vazio deixado no coração de seu novo marido, que ainda idealiza Rebecca como a mulher perfeita, amada por todos. Também não ajuda que ele é um cara mega rude, um tanto opressor, né? Mas essa não é só uma história sobre perdas e amores difíceis. Na verdade, tem um mistério bem complicado sobre a vida e a morte de Rebecca que move toda a trama. Mas vem cá, esse tipo de história te agrada? Então, com certeza, você deve curtir muito uma trama, digamos, mais fantasmagórica, certo? De repente, um romance inesperado, que também se passa em uma mansão vitoriana e que tem a presença de uma mulher insuperável e inesquecível, rondando toda a trama repleta de mistérios. Pô, então a Maldição da Mansão Bly é a sua cara. Tem criança falando com espírito, tem garota curiosa e cheia de traumas, que cai de paraquedas numa história mega sinistra. Tem drama, tem romances, sim, no plural. E tem até um cara com pinta de galã, mas que é rude, ciumento e bem otário, viu? E para melhorar, também é inspirada em um livro mega clássico de 1898, A Volta do Parafuso, escrito por Henry James. Mas, na verdade, justiça seja feita, a Mansão Bly se inspira não só em A Volta do Parafuso, mas como também em outras obras do mesmo autor, construindo assim algo único e até um tanto diferente do livro original. Claro que a premissa é basicamente igual. Uma jovem é contratada para cuidar de duas crianças órfãs um tanto sinistras, que acabaram de perder os pais em um acidente. As condições também são as mesmas, que é viver e trabalhar na enorme mansão sem nunca perder as crianças de vista, compartilhando todo esse espaço com alguns seletos funcionários. O problema é que, o lugar é cheio de fantasmas, principalmente o da antiga governanta que assombra o local. Provavelmente você até já viu essa sinopse antes, né? É que A Volta do Parafuso é um romance super influente dentro do seu gênero, o que o torna quase familiar. Mas bem, tem aquele ditado, né? Não são os mortos que devemos temer, mas sim os vivos. Principalmente quando o vivo em questão é um serial killer. Fechando a nossa lista, temos The Alienist, uma série cheia de talentos maravilhosos como Dakota Fanning, Luke Evans e Daniel Bru. Esse suspense psicológico se passa em 1896 e retrata assassinatos horríveis na cidade de Nova York, cometidos por um criminoso misterioso. Tão misterioso e tão horrível que uma equipe de investigadores é montada para capturar o assassino. E se você também está se perguntando o que é esse tal alienist, bem, é o mesmo que um psicólogo criminal, uma pessoa que analisa a mente de criminosos perigosos, além de ser o personagem principal da série, o alienista Laszlo Kreisler. E não tem nada a ver com o livro O Alienista de Machado de Assis. Na verdade, essa é uma série criminal de suspense escrita por Caleb Carr. E embora se passe no final do século XIX, na realidade foi escrita em 1994. E
E olha, se você não só curtiu a série, como também curte ler uma boa história de investigação, ou até se amarra em true crime, provavelmente vai gostar bastante dessa série de livros, narrados em primeira pessoa pela perspectiva de uma jornalista do The New York Times. Tem bastante coisa para assistir e para ler, né? De fofurinhas românticas até crimes hediondos do século XIX. É coisa boa para todos os gostos. E você, tem lido e assistido o que de bom nos últimos tempos? Manda aí nos comentários e me conta o que você gostaria de ver a seguir.